Beleza, então a gente vai aí pro próximo tópico, o tópico principal aqui, né? A gente vai finalmente comentar aí sobre True Beauty, né? Olha, eu aprendi a ler coreano, tá até lendo o nome do. Tô brincando. Mas esse aí é lá da TVN, né? Esse é um canal que tá, né? É um canal fechado que tá com várias produções aí, né? Exatamente, né? Bom, eu só queria falar que não está escrito Tribute em coreano. É muito triste falar isso, mas não, não é. É o nome original dele é enorme, assim. Eu fui procurar no Wiki lá, eu nem sei, não lembro como fala. Mas, enfim, né? É, eu já quero começar falando que eu não entendo esse pessoal que fica chipando errado, né? A gente tá vendo os protagonistas aí na abertura do negócio, né? E fora que ele é baseado num mangá, né? Num manhwa, né? Num webtoon. Então, tipo, já dá pra saber com quem ela vai ficar. E o pessoal quer chipar errado ela com o cara lá que não tem nada a ver, né? Que é obviamente secundário na história, né? Eu chipei errado no final, porque o Dorama deu motivo pra isso e senti ódio por isso, porque achei que eu falei assim, porra, concordo, tá? Aí vão lá e quebram a minha cara no final das contas. Não gostei da sacanagem que eles fizeram, mas enfim, vamos lá, daqui a pouco a gente fala disso. Verdade. Bom, a gente precisa só Só falando aqui, né? A gente já tinha comentado, mas eu vou falar mais uma vez aí, né? É sobre o lugar lá a escola, né? Onde eles filmaram a parte de fora, né? É, o lugar é o da Universidade de Yonsei, né? O campus é Shincheon, né? E aí é assim, ele é muito famoso em vários K-dramas, eles usam esse lugar aí, né? Normalmente usam só a parte de fora, né? É, Assim, dá para ver que são duas prédios principais grandes, né? Tem um no meio e um lá no fundo, né? Então tem K-drama que usa só um, tem o K-drama que usa o outro, né? E esse é o lugar aí que, né? A gente está acostumado a ver aparecer em tantos, tipo, aparece em K-dramas bons, né? Como esse aí que a gente vai comentar hoje, e também aparecem nessas coisas aí, né? Ah, mas não é, tipo, o Dorama não é ruim. O problema é que tem dois personagens cagados nessa foto, mas a gente vai falar isso depois. É Assim, verdade. uma coisa que eu queria sinalizar aí é que as cenas externas eles filmaram no outono. Então, se você prestar atenção, todas as fotos da universidade, do Aires, é tudo verde. No Reply é Uhum, tudo verde. Mas no Tribute tá tudo é, avermelhado, porque é outono, né? Foi filmado no outono. E eu achei verdade. estranho, porque, tipo, eu fui ler sobre as curiosidades de produção dessa série. Eles começaram a filmar em outubro, mas cenas de cenário e tudo mais, mas uma das atrizes pegou Covid. E aí eles tiveram que paralisar. Eles pararam por 2 meses e eles filmaram em dezembro, que é inverno. Mas isso não afetou tanto porque eu, provavelmente já tinham filmado tudo cena externa, cenas que eles precisavam filmar externo. Então, tipo, já tinha mudado a estação do ano, já era frio, mas eles conseguiram driblar isso a ponto que eu só percebi isso porque eu li, né? Não. A gente nota que num certo episódio, de repente tá cheio de neve, né? Uhum. Naquela parte das revelações lá e tal, a gente vê que ali tá nevando e tal, e foi bem meio brusco, mas só que não afeta na história, né? Uhum. Você só acha que começou a nevar porque chegou o inverno, né? Uhum. Porque a história tá andando e mudou a estação. Mas foi por causa do. Para quem achou que foi filmado antes da pandemia e tal, não. Foi filmado já na pandemia. E, bom, mesmo com todos os protocolos de segurança, eles não aparecem de máscara. Enfim, eles é uma situação totalmente normal ali, como se tivesse sido antes da pandemia, né? É verdade. A gente vê ali, é que não teria como, né? Durante a filmagem o pessoal não usa, né, a máscara, mas aí você vê que o pessoal tá é, é,
tem muita cena que acontece, pelo menos assim, no meio da cidade e tal, e estão só os atores ali, né? Eles tentam não ficar muito perto do povão, assim, né? A não ser quando, sei lá, quando é alguma cena de perseguição e coisas do tipo, aí você vai ver mais gente ali, né? Mas isso também não chegou, assim, não afeta na história, assim, você não repara tanto nisso, né? Porque também tem muito K-drama que eles gostam de fechar lugares para fazer a filmagem, né? Já era comum, né? De fechar um lugar para não ter o público não atrapalhar em geral, né? A filmagem, né? Isso não muda tanto. Me surpreendeu mais as questões externas, que esse dorama tem muita cena externa, né? Então, tipo, como tem muita cena externa e não apareceu ninguém usando máscara, me surpreendeu. Mas hoje, assim, tipo, Coreia teve um baixo índice de Covid aí, teve um pico, depois foi controlado. E tenho certeza que todas as medidas foram tomadas a ponto de não acontecer nada. Por isso que foi, né? Tipo, foi como a gente assistiu, né? Você sabe qual foi a atriz que pegou Covid? Foi Kim. É que falar Kim é sacanagem, né? Mas é Kim em alguma coisa. Tipo. Não foi a protagonista, né? Não, não foi a protagonista. Mas enfim, falando de protagonista, vamos comentar sobre os três personagens principais aí, né? Olha, deixa eu só mudar aqui. Pronto. É, bom, vamos falar da protagonista, né? Que é a In Jo Kyung, né? É, bom, a gente pode falar que apesar de sofrer bullying na escola e ter vários problemas ali na escola, né? Ela é uma personagem positiva, assim, né? Ela é meio lerdinha às vezes, assim, né? Mas ela não, ela tem aquele problema, né? Ela tem, o pessoal chama ela de feia, tal, né? Ela tem me sumiu a palavra agora, é, esse complexo, né? Por ser tratado como feia e tal, mas a gente vê que ela não desiste, né? Das coisas que ela quer fazer e, e essa maquiagem que ela aprende a fazer é algo que vai mudar, meio que muda completamente a vida dela ali, né? Ah, só uma correção. Foi um ator, tá? Eu fui pesquisar aqui. O ator Ah, Kim tá. Byul-chun é o vice-diretor. É por isso que ele só aparece duas vezes no drama. Se você prestar atenção, ele aparece logo numa sala de professores, depois ele vai aparecer mais pro Ah, final. Foi ele que pegou que Covid. coisa. Então faz sentido. Uhum. Mas então, falando dela, é basicamente isso, né? Ela tem lá esse problema na escola, ela é super maltratada, né? Tem o pessoal que faz bullying com ela, né? Das outras meninas ali. E tudo vai rodar ao redor dela ali, né? Aliás, eu preciso falar que essa atriz, né? A Moon Ga-young, né? Eu não conheci ela aqui no True Beauty. Na verdade, eu conheci ela em outro K-drama, né? Que foi o. Tem três nomes, né? É o Tempted, Great Seducer e Seduzida, que tá lá no Viki, né? E lá ela faz essa Choi Suji, né? Que é tipo a vilã do negócio, né? Esse K-drama aí, tipo, o personagem dela lá é o máximo, assim, da maldade, assim. É tipo o diabo na terra, assim, sabe? Ela é muito ruim com a personagem protagonista, né? Que é interpretado pela Joy, né? Que aliás é lá do Red Velvet, né? E foi por isso que eu assisti esse K-drama. E assim, esse personagem aí, né, da Moon Ga-young é tão ruim assim, que você, tipo, você fica até impressionado de ver assim, o quão ruim ela consegue ser, né? É, eu até acho assim que assim, ela meio que nesse K-drama ela arquiteta todo o plano maligno pra ferrar a personagem principal, assim, né? São três amigos que resolvem fazer uma daquelas apostas, né? Pra fazer um deles seduzir a personagem principal, que é toda amiguinha e tal, né? E, e assim, tudo que você pode esperar de ruim, ela faz nesse K-drama aí, né? Então é tipo bem contrastante, sabe? Esse lado da atriz, né? Ela ter feito uma personagem tão ruim e depois ela faz uma personagem que é de boa, assim, sabe? Que é mais positiva, sabe? E
Assim, eu não vou dizer que eu fiquei achando que a atriz só ia fazer personagem ruim, sabe? Mas eu achei muito, eu achei muito diferente, sabe? A forma como ela atua nas duas personagens, sabe? A In Joo Kyung, né, do True Beauty é completamente diferente, assim, né? Até acho que se as duas se conhecessem, né, a personagem aí do Tempted ia acabar com a In Joo Kyung, né? A gente tem os dois caras aí que estão, né, como fala? Disputando ela, né? A gente tem o rebelde e todo o certinho, né? O nerd, né? Mas o que a gente não esperava é que os dois eram amigos, né? Porque até então a gente achava que os dois eram rivais, né? Mas olhando pela Amigos e foto, rivais. é quase um Ó, remake do SPT. Mas a gente tá falando aí, é óbvio pelas roupas dele, né? A gente tá falando aí do Han Sejong e Lee Soo-ho, né? Que o segundo a gente normalmente o pessoal brinca de Léo, né? Depois eles tem por causa de um apelido que ele sim. utilizou. E é o E nome dele, né? Se você pega o Lê e o O do final, fica Léo, né? Tá ali. verdade, eu não tinha feito a associação que ele pegou o Tá vendo? começo e o final. Mas e o Han, o rebelde aí, eu achava até que ele fosse rico, igual o Léo. Mas não, ele é da comunidade, né? E ele tem uma moto aí que só não voa e flutua, mas enfim, ele anda por Verdade. aí, né? E Ele anda por aí com ele capacete. Ou às sem. vezes sem, né? Porque se perdeu no meio do caminho. Mas ele é um cantor aí, ele só parou nesse momento aí, mas ele compõe. E ele é um pouco rebelde com a vida, ele bate nas pessoas e, enfim, é meio maluco aí as coisas. Já assim, o Sojun, ele, tipo, ele até tem um grupinho de pessoal que paga pau pra ele. É meio que uma ganguezinha ali, né? Que tá sempre falando com ele, tá sempre aplaudindo as coisas que ele faz, né? E o Suho, ele é, tipo, meio que o contraste, assim, ele é diferente, né? Ele, é, assim, ele é mais introspectivo, né? Ele tem ali problemas com o pai, ele realmente, né? Ele tem grana ali, né? E assim, a gente vê que os dois, cada um tem uma forma de abordar a personagem principal aí, né? E a gente vai vendo acontecer aos poucos aí, né? Os dois conhecem ela no mesmo momento, né? Tipo, quer dizer, o Suho é um pouco antes, mas é quase que simultâneo. Uhum. Então, eles têm essa estranha amizade com ela, né? Porque, tipo, ela ainda tá no momento de se descobrir, né? Porque ela mudou da água pro vinho, mas a gente vai contar isso daqui a pouco.